Pois é, amigos, estamos aqui para poder fazer a segunda e última etapa do nosso querido amigo Tigre aqui, né? No primeiro vídeo que eu tinha feito lá, eu estava mostrando para vocês a referência do Tigre, né? Que a gente pega como base para poder fazer o trabalho realista, sendo que isso aqui, como já havia dito antes, e vou dizer novamente, isso aqui é só para a gente ter uma base. O realismo não necessariamente quer dizer que você vai fazer exatamente igual, mas sim adaptar para que ele, na superfície onde você vai pintar, fique tão bom quanto na fotografia que você está vendo. Então é muito importante a gente se concentrar no trabalho e perceber que a gente consegue uma textura, né, no pelo aqui, que a gente consegue ver um pelo ralo e com movimento, seguindo o sentido do pelo do tigre, como se ele estivesse correndo, a sensação de que o pelo está em movimento. Esse tipo de efeito ele se dá de acordo com o que você também tem como referência. No caso aqui do tigre, como a gente tem o pelo ralo do focinho e essa parte da juba um pouco mais esvoaçante, eu costumo dizer, como eu disse no vídeo anterior, que tudo que a gente se propõe a fazer, né, como referência do tigre, já demonstra pra gente como tem que ser feito. Como, por exemplo, você vai na rua e quer pintar um poste. Se você observar o poste, tem uma fonte de luz e uma parte que não tem, que é a sombra. Então ele tem um volume, né? Esse é um exemplo clássico para você entender que até mesmo o poste já te diz ali como tem que ser feito. Obedecendo o quê? A luminosidade que vem de um lado para o outro, dando a ideia da circunferência do objeto, que no caso ali é o poste. Então eu vou fazer essa parte aqui final do tigre. Queria agradecer a galera que tem acessado os vídeos, que tem deixado recado no Facebook. Eu vou tentar fazer com que esses vídeos possam ser feitos com mais frequência. Felizmente hoje nós temos que agradecer a presença do nosso amigo Mão Santa, o Alex, que está aqui filmando. A esposa dele está na sala fumando, tem uns 5 maços de cigarro, tá puta. Já são praticamente 1h da manhã, né? Vou mostrar que não é mentira, 1h da manhã. A gente está aqui no estúdio para poder fazer essa gravação com você, porque eu tenho uma vida muito tranquila, né? Eu só pinto, não faço mais porra nenhuma o dia inteiro. Então eu vou me esforçar aqui para a gente terminar isso aqui hoje, né? Eu vou, como eu estava falando para vocês, a gente tem a referência aqui do Tiger, né? Sendo que eu falei para vocês que a gente não deve necessariamente se basear na referência que a gente tem como base para poder pintar, e sim adaptar a imagem para o local aonde a gente vai pintar. Nesse caso aqui, como eu não tenho a parte de cima como referência, eu vou fazer uma criação, ou seja, vou pegar esse bastão aqui, que é deixa eu ver se tem a cor aqui do bastão, é como se fosse um roxo, né? Vou mostrar aqui pra galera que esse material aqui é muito bom, o Toy Sondor que eu trabalho, muito bom. Não estou dando nada para poder falar o nome do material, mas eu estou mostrando para vocês como é feito, para você entender que é muito importante a gente utilizar um material de qualidade, porque a gente tem facilidades em fazer o trabalho com mais facilidade, obtendo resultado satisfatório em tudo que a gente se propõe a pintar, obtendo assim um resultado desejado e profissional que cada artista se propõe a buscar quando vai pintar, até mesmo quando vai tatuar também. A minha ideia nesse caso aqui, que eu estou fazendo esse fundo, é justamente me fundir com esse azul mais claro. Vale ressaltar que como a superfície do MDF, vê se tu consegue filmar aqui, Mal Santa, já que a gente está com o assistente hoje, aproveitar, né? Observa aqui, a superfície ela é muito lisa, né? E apesar do pastel seco ser um instrumento de pintura onde é pigmento puro, né, em bastão, a gente consegue obter o resultado que a gente quer esfregando o material nessa superfície. Só que existe um macete muito interessante, na qual eu vou passar aqui para vocês, que você pode pegar aquele verniz acrylex e passar em toda a superfície, no caso, antes de você pintar. Você pega o body switch, né, aqui, como se não tivesse nada pintado, você passa o spray numa certa distância ao ponto de ficar umedecido, né? E espera secar. Quando secar, você vai passar a mão suavemente na parte do... Você tá treinado, hein, Mão Santa? Já tá pegando o steak já, né? Tá malandragem. Então a gente passa, após o fixador no body switch, a gente passa a mão aqui, ele tá áspero. Então a fixação do bastão na superfície do body switch, ele é muito maior. Até mesmo possibilita você trabalhar com uma mistura de cores, né? Nesse caso aqui,
antes de eu pintar aqui o MDF, que ele vem cru, né? Sem verniz, sem nada, eu passo essa base de fixador para poder tornar a textura áspera, né? Justamente para possibilitar eu trabalhar com mais facilidade e rapidez o pastel seco na superfície do body switch. Tem um pessoal que perguntou para mim onde é que eu compro esses body switch. Na verdade, hoje tem gente que está vendendo esses body switch. Geralmente lojas de tatuagem, e se eu não me engano, eu acredito que na própria Artfusion, o site da Artfusion, se eu não me engano, é www.artfusion.com.br. Procura as meninas de vendas lá e pergunta para elas se elas vendem, que eu acho que vende esses body switch na loja da Artfusion. Ou faz como eu fiz, né? Eu tive que comprar a folha, né? Praticamente do body switch, né? Na verdade é uma folha que, se eu não me engano, são 2,5 metros por 9, pelo menos aqui no Rio é assim. E você divide, né, em formatos de 60 por 90 o tamanho do body, e com uma tico-tico você faz o formato que você quer para você poder pintar seu body switch. Teve um pessoal no Facebook, inclusive, que estava conversando comigo, por que o nome body switch? Você parar para observar, vou ligar aqui o ventilador, você parar para ver, você reparar no formato do body switch, não pode ser masculino, como pode ser feminino. O body switch em inglês significa terno de corpo. Na verdade, esse body switch é um termo americano para caracterizar o que era feito no Japão no século 17 e 18, onde os japoneses pegavam aquelas folhas de arroz e faziam desenho de samurai, de dragão, de carpa, pagode, geishas, sakuras. Então eles pegavam aquelas folhas de arroz e faziam no formato do corpo. Se você parar para analisar a própria Yakuza, né? Inclusive tem uns vídeos muito interessantes no YouTube. Se você botar corpos marcados no YouTube, aparece uma relação de programas feitos pelo canal History Channel para só um documentário sobre tatuagem na pele. E foi exatamente nesse documentário que vem narrando, né, as tatuagens no corpo das pessoas que fazem parte da máfia Yakuza, e exatamente mostrando que a tatuagem ela começa, né, do ombro para baixo e pegando um pouco abaixo da bunda, né, essa parte daqui. Então a gente faz com que a gente comece a entender que o termo body switch, que é um nome em inglês de terno de corpo, exatamente caracteriza o que era feito no Japão, justamente pelos artistas japoneses naquela época, onde desenhavam em folhas de arroz no formato de corpo, né? Como eu não sei muito bem japonês, ainda estou estudando e me aprofundando na língua japonesa, na qual eu acho muito bonito, a única palavra que eu sei exatamente é esse nome, que é body switch, que é um termo, né, original, que foi dado a esse tipo de arte feita no Japão, para que os yakuzas percebessem como é que já ficaria a tatuagem na pele utilizando os temas que fazem parte da cultura japonesa. Continuando aqui, né, você percebe que o pastel seco ele tem uma flexibilidade muito interessante, mas nem você pintar isso aqui com lápis ou com pincel. O pastel seco no caso, ele está no formato ainda de bastão, né? Você pode desbastar ele para poder fazer tipo pelo, que no caso aqui não é interessante fazer agora, não vou precisar. Então você vai em formatos de círculos, preenchendo o espaço, justamente para obter uma rapidez muito maior. Vou mostrar para vocês aqui, com o tempo você consegue fazer um body switch no espaço assim, reduzido em comparação aos outros materiais como lápis de cor, lápis de grafite, né? Imagina eu pintar isso aqui com lápis de grafite, vai levar uma eternidade. Inclusive, em falar em lápis de grafite, o nosso amigo Charles Laveso, que tem contribuído bastante para que você se torne cada vez melhor um artista, né? Dando técnica, dando sugestão, dando dica. Eu queria mandar um abraço lá pro Charles. E esse vídeo aqui, inclusive,
que eu estou fazendo aqui para vocês verem, com essa produção maravilhosa. Estamos aqui no estúdio já de madrugada, já são 1h10 da manhã. Ah, filma ali fora, moçada, para o pessoal tá sacanagem. Tá tudo escuro, todo mundo foi pra casa, a gente está aqui como dois idiotas pintando essa porra desse body suite. Justamente para poder contribuir para que você se torne um artista cada vez melhor. Então, voltando aqui a recapitular o que eu falei no início, que antes de eu começar a pintar com body suite, eu pego o fixador e dou uma base em toda a superfície para que ele se torne áspera, porque a superfície do body suite é muito lisa. Mesmo assim, você consegue trabalhar com pastel seco. No entanto, existe uma técnica no pastel seco que você pode misturar cores, como no lápis de cor. Então, se você trabalha com a superfície lisa, essa possibilidade de você misturar as cores não vai ser tão possível, porque vai encerar. E o poder de fixação do material na superfície do body suite não será mais a mesma. Então você não vai conseguir misturar as cores. Então é muito importante esse macetinho. Aí você pergunta, como é que eu descobri esse macetinho de trabalhar com o fixador na superfície do body suite? Certa vez eu estava aqui no estúdio sozinho. Na verdade eu não faço nada o dia todo. Trabalhando com o meu pastel seco. E eu percebia que o pastel seco ele solta essa... Aqui não dá pra mostrar na filmagem, mas quando você causa o atrito do pastel seco na superfície do body suite, ele vai soltando um... Vê se consegue captar aqui, irmão Santa. Não dá pra ver. Não dá pra perceber. Vai soltando um pozinho, eu pensei, pô, mas se solta um pó, é porque a superfície é lisa. Se eu pudesse fazer com que essa superfície se tornasse mais áspera, de repente, na textura da aspereza da superfície que se forma aqui, causada por mim, de repente esse pó não desceria, né? Então permaneceria no quadro, obtendo um resultado mais forte, obtendo o colorido mais assim, profundo do que você quer. No caso aqui eu estou trabalhando com roxo. Você vê que está descendo mesmo assim um pozinho. Mesmo assim, por essa superfície estar ligeiramente áspera, não solta tanto pó, porque faz com que essa aspereza aqui, que não é muita, mas pouca, faz com que a intensidade da cor do bastão seja 100% na superfície. Nesse caso aqui que eu estou fazendo. Bom, é muito importante também, uma dica que eu sempre faço, que mostra aqui, irmão Santa, a parte aqui dos lápis. Por exemplo, eu peguei aqui para trabalhar com essa parte do tigre, essas cores. Todas essas aqui, então elas são separadas, tirando os lápis. Então, após o término do trabalho, você tem que tatuar, você tem que ir ao banheiro, tem que namorar, você separa esse material aqui, porque se você misturar essas cores com a caixa, ou com essa parte daqui, quando você for voltar a trabalhar na superfície do body suite, você não vai... Vamos continuando aqui, né, o andamento do processo do tigre. Ontem eu estava explicando sobre a parte de como a gente tem que guardar os materiais para que a gente possa, no caso, quando for retomar o projeto, como nesse caso agora, a gente saber a sequência das cores, né? Ontem eu estava explicando, acabou que esgotou a capacidade de armazenamento da câmera de filmar, então a gente está filmando hoje novamente. Felizmente nós temos aqui a presença do nosso amigo Rodrigo, que vai filmar e vai se passar pelo Monsanto para que a gente continue, né, fazendo aqui a explicação da textura do body suite. Pega na filmadora aí, Rodrigo. Então vamos seguindo aqui em frente. Bom, eu estava explicando ontem que quando você começa um trabalho desse, é muito importante você não se esquecer da sequência de cor, né, que você emprega. Por exemplo, aqui no fundo, que é mais fácil, eu estava trabalhando com esse roxo aqui, né, que é uma única cor. No entanto, como eu vou obter um degradê nessa parte aqui de cima, para que haja um movimento, né, inclusive uma profundidade, eu vou pegar uma outra cor, que é esse azul aqui, né, e vou fazer, no caso, né, essa parte de cima mais escura e descendo. Vale ressaltar que quando a gente, no caso, quando está trabalhando, obtendo sombreados até mesmo na pele, te dá uma boa noção você trabalhar com lápis de cor. Mas por que o lápis de cor
diferente do pastel te dá essa noção. Porque o lápis de cor muito diferente do pastel seco faz com que você, no caso, para obter uma tonalidade mais escura, você tem que ir casando as cores, né? Obtendo desde os tons mais claros para os mais escuros. E nesse caso aqui o resultado é mais rápido com o pastel seco. O sombreado que eu vou obter aqui, ele te dá a base para quando você for fazer até mesmo um sombreado na pele, tipo um sombreado preto cinza, né, no caso. Que a gente só vai conseguir obter um sombreado na pele quando a gente conseguir educar a nossa vista para a gente saber até que ponto a gente está conseguindo o sombreado desejado. Porque, pelo menos aqui, se eu errar, eu consigo consertar, mas na pele não tem como, né? Por isso que eu sempre falo que é muito importante a base do desenho como o primeiro passo para você conseguir fazer um trabalho de qualidade na pele, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber aí, mas esse azul ele não está conseguindo, não está pegando. Isso aqui não é armação, né? Realmente não está pegando. Então, como o MDF nessa parte de cima ele está muito liso, como eu tinha explicado no vídeo anterior, eu vou ensinar para vocês um macete muito interessante. Então, vou ensinar aqui um macete para vocês. A gente teve que cortar porque a capacidade de armazenamento da filmadora se esgotou e eu acabei esquecendo de baixar no computador. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Agora estamos ouvindo um somzinho, né? Heading Machine, muito bom. Como eu estava explicando, né? A parte do MDF aqui ela é muito lisa. E conforme eu estava passando o pastel, eu estava retirando o que já estava pintando embaixo. Então eu estava misturando as cores. Existe um macete que você pode utilizar, que é usar laque de cabelo, qualquer um. E você faz o seguinte, você dá uma estreizada, não é de perto, de longe, ó, só o suficiente para poder armazenar um pouco de laque aqui. Esse laque, assim que secar, vai formar tipo um pequeno cristal que vai fazer com que esse cristal ele seque e forme uma superfície áspera, diferente dessa aqui cristaliza, no qual não estou conseguindo obter o resultado da mistura das cores, né, entre o azul e o azul mais escuro, justamente como eu estava citando anteriormente, para poder fazer a parte do fundo, né. Só que esse spray aqui está uma merda, ele tá soltando umas gotinhas. Vou tentar secar aqui a saída dele. Isso não é bom, apesar que vai secar, você passando o pastel em cima vai tirar. Ver se eu consigo fazer ó, acho que agora vai. Sempre distante, ó. Isso aqui é exatamente, geralmente nessa diagonal, é legal fazer do que o spray em 90 graus, mantendo bem distante assim, ó. Isso aqui é exatamente para você esperar secar, não é fazer logo agora, né? Esperar secar esse fixador, que é um fixador que é laque de cabelo, não é para desenho, isso aqui é para cabelo. Você pode passar no cabelo, beleza? Aí você vai passando aqui e espera secar um pouquinho. Enquanto está secando, nossa, cheiroso, né? Então, enquanto está secando, eu vou pegar aquele azul que eu havia dito, que na verdade que azul é esse. Bom, não sei, eu só achei bonito e vou pintar. Então, eu vou pintar aqui com o azul, na verdade está, ó, deixa eu ver aqui. E uma coisa também que eu percebi, que dependendo da intensidade da cor do pastel, ele tem um poder de fixação maior ou menor. Nesse caso aqui, dessa cor, que é um azul um pouco mais escuro, tipo digamos que essa tonalidade aqui é como se fosse um azul ultramar que tem pintura a óleo. Mas ele já é mais complexo, né? O importante é que eu peguei um azul aqui bem escuro e estou fazendo aqui em cima. O resultado já foi bem melhor. Já está fixando. Ou seja, com o fixador você deixa a superfície um pouco áspera. Lembrando que tem que passar na diagonal para que você não encharque demais a superfície, tornando o MDF úmido. Então vai demorar a secar e o resultado não vai ser tão satisfatório. Como está secando ainda um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com a textura aqui de perto, do pelo, né? Fazer essa intensidade aqui do preto. Não, só filma aqui mais de perto, por favor.
Observa que o bastão está no formato tipo como se fosse de um lápis. Por que eu consigo obter esse resultado aqui? Porque nesse caso, conforme eu vou querer trabalhar apenas com detalhes, eu faço isso, ó, só riscos, ó. Só riscando, ó, uma vez só. Sendo que você tem que riscar girando o lápis, porque conforme você vai riscando nessa superfície aqui, ele vai acumulando a própria tinta que já está aqui, então suja. Então, na verdade, você tem que fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui do torcional, você vê, ó. Bem devagarinho, ó. Girando. Aí, conforme você vai tendo um pouco mais de habilidade, você vai fazendo mais rápido. Ó. Justamente para obter a textura do sombreado. Aqui já está começando a secar. Vamos fazer aqui a textura do pelo. Você pode espalhar assim com o dedo também, ó. Bem de leve. Ou então pegando aqui, ó. Ó. Vou poder fazer a textura do pelo. Lembrando também que eu não estou seguindo a referência do que eu estava mostrando ali antes no vídeo anteriormente, né, que é pegar a referência. Então, existe uma característica muito interessante que você, no caso, esse aqui é um bastão de pastel seco. Sendo que se você empregar menos força no bastão, você vai esfumaçar ao invés de você aplicar o pigmento com intensidade. É muito interessante você perceber que esse mesmo recurso de você obter o tom mais claro no pastel seco, você também consegue obter no lápis de grafite. Então, tanto eu posso fazer suavemente aqui, ó, para obter uma tonalidade mais clara, como eu posso fazer um pouco mais escuro. Esse verniz que eu passei aqui, que eu laquei de cabelo, fez com que a superfície ficasse um pouco mais áspera. Então faz com que essa aspereza em contato com o bastão, você consiga obter bastante intensidade da cor. E fazendo assim, tornando a imagem que você está pintando mais viva, né? Isso é muito importante também, muito interessante. Eu tenho percebido que o pessoal tem respondido os meus recados no Facebook, né? Porque eu pedi a opinião de vocês para poder a gente continuar fazendo o vídeo, né? E muita gente começou a se inspirar, né, em comprar pastel seco e tal. E lembrando que eu sempre compro material de qualidade para que você consiga obter o resultado desejado com mais facilidade. E esse resultado com mais facilidade vai fazer com que o seu trabalho fique mais bonito e fique, no caso, um trabalho profissional. Teve umas pessoas também que perguntaram para mim se isso aqui dá dinheiro. Na verdade, no nosso país, o que dá dinheiro é rebolar o rabo na televisão, dançar funk, pagode, sertanejo. Não que eu seja contra, acho ótimo. E pelo menos não estão roubando com nossos políticos, né? Mas como eu não vou falar de política agora, eu vou falar de arte, isso aqui realmente não dá dinheiro. Só que isso daqui dá uma coisa que se chama status. O que seria o status? O cliente chegar na sua loja e você poder perceber que ele se emociona com o trabalho, ele acha que você levou muito tempo para você fazer, ele percebe que você estudou para fazer esse tipo de trabalho. Então esse tipo de trabalho, ele agrega valor quando você vai dar, no caso, um preço para uma tatuagem. Você está mostrando para o seu cliente o quanto você é artista, o quanto você é profissional. E exatamente esse tipo de trabalho, além de ser um treino para tatuagem, também faz com que você mostre para o seu cliente que você não é apenas um tatuador oportunista. Você é artista, você tatua para você poder sobreviver, ganhar dinheiro, na verdade dá retorno quando você age como profissional. Isso daqui, no caso, te dá mais credibilidade quando o cliente vai até o seu estúdio e percebe que você tem vários quadros pintados, que você desenha, que você pinta. Como eu falei anteriormente, isso agrega valor ao preço que você dá na sua tatuagem. Tem muita gente que compra um kit de tatuagem sem saber como mexer com aquilo, né? Como eu já vi gente comprando kit que veio aqui no estúdio. As portas aqui estão sempre abertas.
e a pessoa estava olhando uma máquina de tatuar como se estivesse vendo uma peça de um OVNI. Olhou aqui, o que é isso? Expliquei para a pessoa, numa boa, como é que se faz aquele tipo de coisa. E ela perguntou assim, qual é o primeiro passo para você se tornar um tatuador? Não é comprando o kit de tatuagem, é você ser artista, você estudar, você desenhar. Hoje em dia no YouTube tem vários vídeos que você pode ver, acessar gratuitamente. Lembrando que o vídeo é apenas um passo a passo para você aprender. Nada substitui o contato com o profissional, com o artista. Né? Inclusive o próprio Charles Laveso, que é um grande amigo meu, nós, no caso, fazemos um trabalho que envolve arte de qualidade, né? Utilizando materiais que a gente domina, as técnicas que a gente domina. Inclusive o Charles, imagina você assistir um vídeo, você já aprende, imagina você ter um contato com o artista, isso é muito importante. Então, se você puder, vá até o estúdio do artista, leva bolo, leva uma Coca-Cola, para saber o que ele gosta, para poder fazer um agrado, né? Eu gosto muito de amendoim, biscoito, então quando você quiser trazer, vir aqui, tá no biscoitinho para comer, pode ser coquinha, pode ser Ruffles, pode ser Sprinkle, né? Então, enfim. Quando chegar aqui, a gente dividir o lanche, fazer um lanche junto e tal, e ao mesmo tempo a gente trocar uma ideia sobre arte, trocar uma ideia sobre como é que a gente pode evoluir tecnicamente, como é que a gente pode crescer. E citando essa questão de evoluir tecnicamente, uma coisa que eu percebi logo quando eu comecei a aprender arte, né, comecei a aprender desenho, que os grandes artistas, né, tatuadores, como por exemplo Bob Tyrell, Paul Gucci, Stefan Schoengeisen, Interpasse, Robert Hernandes, são artistas que fazem um trabalho maravilhoso de desenho, são artistas que fazem um trabalho de arte utilizando acrílico, aquarela, grafite, pastel seco, lápis de cor, cuspe, qualquer coisa. Fazem um trabalho muito bom. Então, isso é o passo para se tornar um tatuador. Para você se tornar uma pessoa realizada. Para você se tornar uma pessoa realizada, cara, existe uma dedicação. Você tem que se empenhar. Não adianta você ficar assistindo essa porra desse vídeo o dia inteiro se você não vai pegar a mão na massa. Compra essa porra desse material e começa a rabiscar, começa a desenhar em parede, desenhar em papel, faz qualquer coisa. O importante é você mostrar o seu lado artístico, entendeu? Despertar esse lado que você tem e que é apagado quando a gente é criança, por exemplo. Você parou para pensar o quanto a gente a gente fica estressado quando uma criança fica perguntando: por que você está pintando com preto? Por que você está pintando com marrom? Cara, a gente assassina o senso criativo de uma criança quando a gente não responde essas questões que ela está perguntando. Então o que acontece? A gente acaba fazendo que com o tempo a gente literalmente perca esse sentido do porquê. Hoje, um artista que não tem só um bom trabalho, ele é uma pessoa que está o tempo todo tornando o seu trabalho científico. Em que sentido? Vou citar um exemplo. Por exemplo, eu costumo fazer o seguinte: todo trabalho que eu faço de tatuagem, eu faço uma pequena anotação, uma observação, né? Do trabalho que eu faço. E, por exemplo, fugindo um pouco aqui do pastel seco, né? Existem vários tipos de preto. Existe o preto da Pelican, existe o Talens, existe preto linha, preto tribal. Existe uma infinidade de tipos de preto. Aí eu te pergunto, a gente não poderia misturar essas cores entre si para que a gente pudesse obter resultados diferentes na pele? Então como é que a gente faz isso? Então todo o trabalho que eu faço de tatuagem, eu costumo fazer uma pequena anotação. Em que sentido? Por exemplo, eu peguei o Kurusume e peguei 2 gotas de branco. Peguei o Talens e misturei com preto linha. Então até hoje, no trabalho que você vê preto e cinza, ele não é totalmente preto e cinza. Ele é um tipo de trabalho que faz com que eu obtenha resultados. É claro que o cliente precisa saber, né? Mas teoricamente você tem uma intuição de saber que aquilo não vai ficar ruim. Então eu faço anotações para, no caso, quando eu ver o trabalho cicatrizado, realmente perceber se aquela mistura, aquele casamento entre uma marca de tinta e uma outra marca, realmente eu obtenho um resultado diferente, de repente até mais bonito do que eu andava fazendo.
O que eu andava fazendo antes de começar a fazer esse tipo de experiência? Eu trabalhava com Thales, trabalhava com o India Ink, trabalhava com Brownie Ink, só que eu misturava, eu diluía as tintas, né? E eu pude perceber ao longo do tempo que não é legal você ficar misturando a cor. O ideal é você comprar a tinta pronta. Justamente porque quando você dilui a tinta, você acaba fazendo com que a própria química da tinta seja alterada. O resultado é satisfatório, fica bonito o trabalho. Mas quando você... Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ir para fora e vi esses grandes artistas que a gente admira tatuando, né? Que na verdade eles não fazem nada que a gente não faça. A única diferença é que a gente não tem pele branca e a única diferença é que lá é valorizado, não se pechincha, né? Falta de ética você pechinchar o trabalho do artista, né? E eu pude perceber, até mesmo interagindo, perguntando para eles, que tipo de tinta eles usam e tudo mais. Eles falam para mim exatamente o seguinte: Dali, você tem que comprar a tinta pronta. Vale ressaltar uma pequena observação aí, que lá fora existe um tom de pele igual. O gringo não é como um povo mestiço como o nosso, que tem a pele amarela, parda, morena, bronzeada, albina, não tem. Lá é um tipo de pele específico. Então você consegue pegar uma cor pronta e obter o mesmo resultado em qualquer tipo de trabalho que você faça. Pode ser um rosto, pode ser uma escultura, pode ser um trabalho de desenho, pode ser uma ilustração, porque o tom de pele é o mesmo. Então, para poder encerrar esse assunto, né, que o tatuador ele tem que ser um arqueólogo, ele tem que ser, digamos assim, uma pessoa, até mesmo um cientista em busca de informação o tempo todo. Por exemplo, o trabalho do pastel seco é muito bonito, mas como é que eu obtenho essa intensidade do pastel seco no MDF, que é uma MDF é liso? Você tem que seguir uma linha de raciocínio. Eu cheguei à conclusão de que se eu trabalhasse com um verniz fixador, por exemplo, da Acrylex, ele obtinha um resultado áspero e eu conseguia fazer um trabalho bacana. Só que a única diferença é que o Acrylex ele tem um poder de fixação muito maior. Esse poder de fixação ele é automaticamente como se fosse um verniz. Esse verniz ele forma uma camada. Né? Eu tive a oportunidade de ir numa loja de artigos de médico e eu levei um bodysuit lá, até aqui perto. E lá tinha uma lupa de 45 centímetros, um negócio desse tamanho. Eu levei um MDF vernizado com Acrylex e pude perceber que existia, como vou explicar, camadas em cima da outra de Acrylex. Eu pensei assim, pô, se eu passar o bastão do pastel seco em cima desse fixador Acrylex, o resultado não vai ser legal. Porque além de comer o meu pastel seco, que não é um material barato, eu não vou conseguir, no caso, obter um resultado tão satisfatório. Porque conforme a aspereza da superfície for grande, de acordo com a intensidade do fixador que você passou, você, no caso, vai fazer com que você até prejudique um pouco a mistura das cores. Então fui eu pesquisar outros tipos de fixador, né? E um certo dia eu estava tatuando um cabeleireiro e eu estava conversando com ele sobre arte, né? Inclusive ele é até um apreciador de obras de arte. Que eu conversando com ele sobre essa pesquisa, né, que eu estava fazendo, eu falei assim, por que você não passa fixador de cabelo que tem mais água do que verniz? Aí eu pensei, pô, interessante esse tipo de coisa, né? Eu vou começar a usar verniz, no caso o fixador, né, porque o verniz da Acrylex ele é muito forte, é muito tenso. E o resultado foi satisfatório, eu consegui obter, no caso, através disso, uma intensidade de aspereza um pouco mais fina, né? Menos granulada, e eu conseguia trabalhar por mais tempo misturando cor uma na outra. Aí eu pergunto, onde é que eu aprendi isso? Eu me perguntei como é que eu poderia melhorar o meu trabalho. Então você que é tatuador, que está aí desenhando, que está aí no estúdio, procure começar a pesquisar mais. Hoje em dia tem tanta coisa que você pode, no caso, aproveitar para se tornar um bom tatuador, que é a busca do conhecimento. É a busca de você chegar e estar o tempo todo assistindo esse tipo de vídeo, assistindo, por exemplo, o vídeo do Charles, que aparece ele desenhando, na qual é muito legal, muito bacana.
você vai acumulando conhecimento, você vai adquirindo conhecimento, você vai se tornando um profissional mais maduro, você vai você vai fazendo com que o seu cérebro comece a perceber que existe outras formas de desenhar, utilizando materiais diferentes. Eu estava vendo outro dia no YouTube, tinha uma menina que estava fazendo vários desenhos muito interessantes, né? Pegando aqueles carros que estão empoeirados, né, de muito tempo de estacionamento, pegando e fazendo vários tipos de desenho. Aí você pergunta, o que aquele trabalho de arte, aquele processo criativo de fazer aqueles desenhos utilizando poeira de carro, tem a ver com trabalho de pastel seco, tem a ver com tatuagem, tem a ver tudo. É o que eu falei pra você, quando você trabalha fazendo um tipo de trabalho desse aqui, você agrega valor ao seu trabalho de tatuagem. Como é que se torna um tatuador? Na verdade, você não se torna um tatuador. Você tem que ser artista. Porque o artista é aquela pessoa que vai pegar um lápis de grafite e vai desenhar um body suíte. Que vai pegar um carro empoeirado e vai fazer um desenho. Então não há como, não há uma regra de você chegar e se tornar um tatuador. Não existe isso. Né? Diferente de, por exemplo, de um arquiteto. Você se torna um arquiteto porque você estudou para aquilo. O trabalho de arte é um trabalho que, como eu faço, como muita gente no nosso país faz, é um trabalho assim maravilhoso e que inesgotável. Que, por exemplo, eu posso muito bem trabalhar com pastel seco aqui e me dar loucas de repente trabalhar com pintura a óleo em cima. Será que vai dar certo? Mas só uma forma de saber, testando. E é muito importante você despertar esse lado seu inquieto de experimentar materiais. Como, por exemplo, eu estava até vendo o trabalho do Monk, que é um artista muito bom lá de São Paulo, um grande amigo meu, que ele fez há um tempo atrás um trabalho de pesquisa sobre como misturar cores, né? Gente, eu achei aquilo sensacional. Ele pegou a intuição dele de trabalhar com isso, né, de trabalhar pintando com cores e utilizando as tintas de tatuagem. Como é que seria o resultado dessas tintas de tatuagem misturadas e quais são as cores que formariam através dessas misturas? Isso é uma coisa muito interessante. Não adianta só você ficar, no caso, tentando descobrir como é que o Monk tatua, como é que o Charles desenha, como é que eu pinto, como é que eu consigo passar a pintura para a pele. Não adianta, você tem que buscar o conhecimento e através do que você está vendo, você agregar a sua intuição de artista. Não adianta você ficar reproduzindo o trabalho dos outros. Na primeira viagem que eu fiz internacional, eu percebi o seguinte, eu aprendi uma coisa com Bob Tyrrell. Como na época eu não sabia muito bem inglês, eu fui com um artista chamado Bisonte, inclusive está até lá fora. Que ele estava vendo o trabalho de um tatuador que estava na convenção, e ele falou assim, tá vendo aquele trabalho lindo, maravilhoso, mas o Paul Butch já faz. Ele já tem ele estava reproduzindo o trabalho de um outro artista. Então, por mais que tenha, no caso, a estética do desenho, de você fazer exatamente igual, que eu não acho legal, você tem que ter personalidade no seu trabalho. Você tem que buscar a sua identidade. Como é que você busca a sua identidade? Você estudando, você vendo esses vídeos, você acompanhando o trabalho do Charles, você batendo um papo com um grande tatuador, até mesmo o Mordente, um tipo de artista como o Mário Vitor, que na minha opinião são artistas completos. Se você quiser um trabalho de tigre, o cara vai desenhar na sua pele no freehand, isso é maravilhoso. Eu também faço esse tipo de trabalho. Só que a única diferença é que eu faço um trabalho mais realista. Então eu preciso de uma referência. Eu estava há pouco tempo assistindo um documentário muito interessante sobre a Mona Lisa, que foi pintada por uma das pessoas que é considerada uma das mais inteligentes que já nasceu aqui no planeta Terra, né? E é o Leonardo da Vinci. E vem dizendo, através de um crítico de arte muito conceituado lá fora,
que a Mona Lisa ela tinha várias imperfeições anatômicas, né? Um seio maior que o outro, a cara meio torta, um olho desproporcional, um nariz meio torto. E que se você parar para pensar, como eu tinha dito logo no começo do vídeo, se eu não me engano, que o trabalho realista não necessariamente você tem que reproduzir exatamente o que você está vendo. Você tem que adaptar, né? Se você olhar para as pessoas quando você vai pegar um ônibus, quando você vai pegar um metrô, quando você está na rua, você vê que as pessoas não são simétricas como a apostila de desenho. A apostila de desenho você tem uma ideia. Quando você faz um trabalho exatamente simétrico, utilizando o técnico, você acaba tornando falso aquela imagem realista que você está desenhando. Então é interessante você treinar a observação. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um trabalho de cabeça. Eu tenho essa referência, né, no caso que eu peguei para poder ter a base do desenho. Eu estou fazendo aqui de cabeça. Por quê? Eu estou usando o meu bom senso no seu trabalho. E esse bom senso vai servir para que eu consiga fazer um trabalho com a minha pegada, com o meu jeito. É isso que você tem que fazer no seu trabalho. Não adianta você ficar, no caso, tentando reproduzir coisas dos outros, que os outros já fazem. Por exemplo, tem um trabalho muito bom, que eu gosto bastante, do Rafael, que é um trabalho de escultura muito interessante, lá de São Paulo. Tem um trabalho do Moreno Simões também, que é um trabalho muito bacana também, muito bom. E tem gente que fica reproduzindo o trabalho deles, mas eles já fazem o trabalho. Não para com essa mesmice de ficar copiando o trabalho dos outros. Pega a base do trabalho dele e faz um trabalho seu, único, individual, que tenha personalidade. Eu sou jurado em convenção, eu chego em convenção e vejo um trabalho que tem essa pegada desses artistas. Cara, o trabalho pode ser bonito, mas não tem identidade, não tem personalidade. Então para de fazer esse tipo de coisa e começa a perceber que é muito importante você, no caso, ter personalidade. Esses toques que eu estou dando é justamente agrega tudo ao trabalho de arte. Isso que eu estou fazendo é um treinamento para o meu trabalho de tatuagem, que é o que me dá dinheiro. Como eu estava falando anteriormente, o trabalho de arte, isso aqui é lindo e maravilhoso, mas sabe o que vai acontecer? Isso aqui vai para a parede, vai decorar minha casa. Sendo que, quando o cliente chegar até mim e ver um trabalho desse, ele já vai olhar para mim com um olhar completamente diferente. Ele vai olhar para mim como um artista. Essa é a diferença. Tem que se olhar como artista, porque isso agrega valor ao seu trabalho. Já te falei. Pode cortar. Caros amigos, finalmente terminamos aqui, né? Amigos não, né? Irmãos de cor, que é muito mais bonito e poético, né? Terminamos aqui o nosso querido Tigre. Infelizmente tive que dar uma cortada naquela última filmagem, porque acabou que ocupou todo o espaço da nossa filmadora maravilhosa, que é a Samsung patrocina, né? E estamos aqui para poder mostrar o trabalho finalizado. Já posso dizer para vocês que eu quero já começar outro Bora Switch, o tema vai ser meu mecânico. E vai ter todo um processo de criação, eu vou mostrar como é que se desenvolve o tema e tudo mais. E vou filmar aqui o trabalho. Mas antes eu gostaria de agradecer o tempo que você ficou aí, que vai dar quase 50 minutos de vídeo, dessa segunda etapa do Tigre finalizado. Espero que você possa ter se inspirado a poder fazer seus trabalhos também. E assim, como eu havia dito nessa segunda etapa, você mostrar para o seu cliente que você não é só tatuador, que você é artista, que esse tipo de trabalho causa uma sensação muito boa no cliente, né? Agrega valor literalmente ao trabalho que você faz na pele, agrega valor também ao que você cobra no trabalho que você faz de tatuagem, e isso é muito importante para que você se torne um profissional reconhecido e realizado. Vou filmar aqui o Tigre e também aproveitar e agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, que postou comentário. E vamos em frente para poder fazer a segunda etapa agora, né? O segundo vídeo nessa mesma linguagem, que seria biomecânico. É isso aí, filma ali, moçada, a última etapa do Tigre. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. É isso aí. Vamos aqui, a textura do pelo, como ficou, ó, bem de pertinho, bem legal. A textura dos olhos, eu acabei dando uma escurecida nessa parte aqui, ó, justamente para poder jogar os olhos verdes para fora. A parte aqui de baixo, que eu botei o rosinha em homenagem à minha esposa, na qual amo muito. E ficou muito bacana.
Textura aqui do focinho, do pelo ralo. Muito legal também dos olhos. É isso aí. Mais longe.